Oi, meu querido aluno, aqui é o professor Ricardo da Central do Enem e nesta videoaula nós vamos trabalhar a citologia. Hoje nós vamos trabalhar a questão da introdução à citologia. É um conteúdo bastante significativo e que pode cair na tua prova. Então vamos para o nosso assunto. Bom, no primeiro momento a gente vai diferenciar uma célula procarionte de uma célula eucarionte. Primeiro, como nós estamos trabalhando a citologia, e a citologia é justamente a parte da biologia que estuda a célula. Tanto que cito significa célula e logia significa estudo. Então, citologia é o estudo da célula. Agora, aqui você tem uma bactéria, que eu vou chamar aqui de número 1. Essa aqui é uma bactéria. E você pode perceber que a bactéria ela tem membrana plasmática, que também tem na célula eucarionte, que eu vou chamar aqui de número 2, a célula eucarionte. Bom, a célula procarionte, além de membrana, você pode perceber que ela tem um citoplasma, que está tanto na célula procarionte quanto na célula eucarionte. E o citoplasma é a região onde vai ocorrer as reações químicas. É lá que acontece, por exemplo, a síntese de proteínas e outros movimentos celulares. Bom, aqui você tem o material genético da célula, que é o DNA, que tem tanto na célula eucarionte quanto na célula procarionte. Uma outra coisa interessante é que a célula procarionte, que é a número 1, que está presente nas bactérias, nas cianobactérias e também nas arqueias, você pode perceber que ela não tem aqui a carioteca. A carioteca é o que se encontra ao redor do material genético. Então perceba que o DNA aqui na célula procarionte, você não percebe aqui a presença da carioteca, que é o envoltório do núcleo. Mas na célula eucarionte, que é a número 2, você pode ver aqui justamente a carioteca, que está envolvendo o DNA. A carioteca é essa película aqui, que eu vou inclusive escrever para vocês aqui, ó. Essa que é a carioteca. E a carioteca, ela vem de cário, que é núcleo, teca, revestimento, revestimento do núcleo. Então, a célula eucarionte tem carioteca e a procarionte não tem carioteca, que é, no caso aqui, a bactéria. Outra estrutura importante é o ribossomo. O ribossomo são estruturas feitas por RNA ribossômico mais proteína. E o ribossomo ele faz justamente a síntese de proteínas. E o ribossomo ele está presente em todas as células, todas, seja ela eucarionte ou procarionte. Beleza? E uma coisa que é interessante é que a célula procarionte, você vai aqui ver um flagelo, que é a estrutura responsável pela locomoção da bactéria. Bom, aqui ele acaba dando novamente uma ênfase na diferença entre a célula eucarionte e a procarionte. Perceba que, de semelhante entre ambas, você tem o ribossomo, que tem tanto na eucarionte quanto na procarionte. Você também tem aqui o material genético, aqui, ó, que aqui ele colocou o cromossomo, que é feito de DNA, e aqui o material genético, que aqui é também um cromossomo. Só que o cromossomo aqui na bactéria, ela é circular. É circular, como você pode ver, todo enroladinho, né? Todo enroladinho aqui, ó. Todo enroladinho aqui. Enquanto que na célula eucarionte, aqui você tem um cromossomo aqui em forma de X, tá vendo? Ele tá condensado aqui, o cromossomo. Porque o cromossomo, quando não está condensado, ele é chamado de cromatina. Mas o importante é que o cromossomo é feito de DNA. E a célula procarionte também tem cromossomo, só que aqui é circular. E o cromossomo na célula procarionte fica em uma região chamada de nucleóide, como está aqui, ó, nucleóide. Agora,
O que é interessante é que a célula procarionte ela tem uma estrutura chamada de plasmídio. Esse plasmídio é um pedaço de DNA que dá resistência à bactéria, que é uma célula procarionte. Agora, se você observar a célula eucarionte, ela não tem um plasmídio, não. Mas a célula eucarionte tem outras coisas, como, por exemplo, o complexo Golgiense. O complexo Golgiense só tem na eucarionte, que tem função de empacotar, armazenar e secretar substâncias. Esse complexo Golgiense ele faz a secreção e também ele forma o lisossomo. É, o lisossomo, que é essa estrutura bem aqui, ó, chamada lisossomo, que só tem também na célula eucarionte. E o lisossomo ele tem como função fazer a digestão intracelular. E o lisossomo não tem na procarionte, só tem na eucarionte. Outra estrutura que só tem na eucarionte é a mitocôndria. E a mitocôndria é uma estrutura aqui em forma de bastão e tem como função produzir energia, ATP. Então a célula eucarionte ela tem metabolismo, ela tem um movimento de energia e quem produz toda essa energia é a mitocôndria. A célula procarionte ela também produz energia, mas não é a mitocôndria. Não, ela não tem. Ela tem um complexo de enzimas que vai produzir energia, mas não é a mitocôndria. A mitocôndria só tem na célula eucarionte, seja uma eucarionte animal ou uma eucarionte vegetal. E pode ser também um fungo, porque o fungo também são seres eucariontes, tá bom? E protozoários também são seres eucariontes. Os únicos procariontes são as bactérias, as arqueias e as cianobactérias. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês uma diferença, né? Que você encontra as diferenças básicas entre as duas. E aqui você vai ver que a célula procarionte, a gente vai perceber que ela não tem carioteca, ela não tem também organelas membranosas. A única organela que tem a procarionte, como eu falei para vocês, é o ribossomo. Mas o ribossomo ele não é uma organela membranosa, não. O ribossomo ele é uma organela não membranosa. E citoesqueleto. O citoesqueleto é o que sustenta a célula. E a célula procarionte ela não tem citoesqueleto. Já a eucarionte, ela tem o citoesqueleto, que é o que vai dar justamente que é o que vai dar estrutura e também o que vai dar também a forma para a célula eucarionte. Por isso que a célula eucarionte tem várias formas pela presença desse citoesqueleto. Bom, e o que é célula? Olha, célula é a unidade básica de todos os seres vivos. Existe uma teoria chamada de teoria celular, que diz que todos os seres vivos são formados por células. Essa teoria celular, ela não inclui os vírus, tá bom? Não inclui. Porque os vírus, eles não têm o composto, a estrutura mínima, que é célula, porque vírus não são formados por células. Por isso que os vírus, eles não entram na teoria celular. Bom, aqui novamente eu mostro uma célula para vocês. E se eu perguntasse que célula é essa, eucarionte ou procarionte? E com certeza você ia me responder que é uma célula eucarionte, porque tem mitocôndria que produz energia, que produz ATP. Você tem aqui o retículo endoplasmático, onde eu tenho o liso e o rugoso que produz proteína, e o liso que produz lipídio. O centríolo, que forma cilos e flagelos, que são estruturas específicas das células eucariontes. O complexo Golgiense, que armazena, empacota e secreta, e também forma o lisossomo, como eu falei anteriormente, que faz a digestão intracelular. E essas são as diferenças básicas olhando para essa célula. Porque as outras estruturas, como o citoplasma, tem tanto na eucarionte quanto na procarionte. A membrana, que tem tanto na eucarionte quanto na procarionte. O cromossomo, que também tem tanto na eucarionte quanto na célula procarionte quanto a eucarionte. E aqui também nós vamos encontrar a membrana nuclear é a carioteca, é a membrana do núcleo. E isso só tem na eucarionte, somente na eucarionte, a membrana nuclear. Beleza, meu aluno? Aqui eu estou colocando uma informação que diz
que o nosso corpo de um ser humano, né? O corpo de um ser humano existe em torno de 65 trilhões de células. O tamanho da maioria varia de 10 micrômetros a 100 micrômetros. Então perceba que nós temos muitas células, muitas. E nós sabemos que a célula tem água. Então, se cair numa prova onde está localizada a maior parte da água dos seres humanos, e aí você não vai dizer que é o sangue, tá? A maior parte da água do ser humano está dentro da célula. Por isso nós falamos que a maior parte da água é intracelular dentro da célula. Bom, agora a gente vai ver a diferença de uma célula animal para uma vegetal. Nós vimos a diferença da eucarionte para a procarionte. Agora, animal para vegetal, a principal diferença é a parede celular. A parede celular, ela não tem no animal, somente na vegetal. E a parede celular vegetal, ela é formada de celulose. Celulose. Isso é muito importante saber. Porque a bactéria tem parede celular, só que lá é peptídeo glicano. Peptídeo glicano, aqui na célula vegetal, a parede é celulose. Agora, a célula animal, ela não tem a parede celular. Outra diferença é o cloroplasto. O cloroplasto é a organela que faz o que? A fotossíntese. Porém, eu não tenho cloroplasto na célula animal, só na vegetal. Por isso que a vegetal é chamada de autótrofa. A autótrofa é aquela que produz o próprio alimento. E como é que a célula vegetal produz o próprio alimento? Pelo cloroplasto, porque tem a capacidade de fazer a fotossíntese. Outra diferença é o vacúolo. Só que esse vacúolo é o vacúolo que armazena água, é o de suco celular. O vacúolo de suco celular, essa estrutura grande aqui, ó, ela tem na vegetal, mas não tem na animal. Agora, uma estrutura que tem no animal e ela é ausente na maioria das vegetais é justamente o centríolo. O centríolo ele não tem nos vegetais superiores, que são as angiospermas, que são aquelas plantas que produzem flores e frutos, como a mangueira, o cajueiro, e gimnosperma, que é o pinheiro. O pinheiro ele produz semente, mas não tem fruto. Tanto que gimnosperma, que é o pinheiro, significa gímeno nua, esperma semente, semente nua. Uma semente nua é uma semente sem fruto. Então, tanto gimnosperma quanto angiospermas, elas são consideradas vegetais superiores, ou seja, não tem centríolos. Não tem. Mas animal, ela tem centríolo. E o centríolo forma os cílios e os flagelos. E também organiza a divisão celular. Agora vamos para um exercício. A primeira questão diz o seguinte: a chamada estrutura procariótica, apresentada pelas bactérias, nos indica que estes seres vivos são. Então, ele está perguntando aqui sobre a célula procariótica. Então, a célula procariótica, que é representada pelas bactérias, indica que esses seres são o quê? São seres, letra A, destituídos de membrana plasmática? Não. A célula procarionte, ela tem a membrana plasmática. Todas as células têm membrana. B, não apresentam parede celular? Nós estudamos que a bactéria tem parede celular, que é peptídeo glicano. E a bactéria é uma célula procarionte que tem parede celular. A célula animal não tem parede, mas a procarionte tem, que é peptídeo glicano. A vegetal também tem parede celular, só que a vegetal é a parede de celulose. Letra C. Dotado de organelas membranosas, a célula procarionte ela não tem organelas membranosas. Ela não tem. Não tem. A única organela que tem a célula procarionte é o ribossomo, mas o ribossomo não é considerada uma organela membranosa. D. Constituída por parasitas obrigatórios? Não. As bactérias que são procariontes não são parasitas obrigatórios. Por que não são obrigatórios? Porque a célula procarionte, que é a bactéria, ela tem ribossomo que consegue fazer a sua proteína. E isso faz com que elas não sejam obrigatoriamente parasitas, né, obrigatórios. Não. Então está errado a letra D. E, são desprovidos de membrana nuclear? Certa resposta. A membrana nuclear é a carioteca. E a célula procarionte, ela não tem membrana nuclear ou carioteca. Portanto, a nossa resposta é a letra E. Segunda questão. Uma célula bacteriana não possui material hereditário? O material hereditário é o DNA. E ela tem. Então está errado. Uma célula bacteriana não possui parede?
Possui sim. Uma célula bacteriana não possui ribossomo? Está errado, possui ribossomo. Uma célula bacteriana não tem membrana plasmática? Também está errado, ela tem membrana. Uma célula bacteriana não tem nucleolo? Não tem nucleolo. Não tem carioteca? Também não tem carioteca. Então, a célula procarionte, que a bactéria não tem nem nucleolo e nem carioteca, portanto, resposta à letra I. O nucleolo é uma região que está lá dentro do núcleo e que está relacionado com a síntese de RNA ribossômico. Isso não tem na bactéria, mas tem na eucarionte. Então, a resposta aqui é a letra I. Terceira questão. Um pesquisador estudou uma célula ao microscópio eletrônico e percebeu a ausência de núcleo e de compartimentos membranosos. Com base nessas observações, ele conclui que a célula pertence, se não tem núcleo, não tem carioteca. Não tem carioteca. E quem é que não tem carioteca? É a bactéria, que é uma célula procarionte. Portanto, aqui a resposta é a letra A. Próxima questão. Indispensável ao trabalho celular e a liberação de energia que se processa nos... Quem é que produz energia? É a mitocôndria. A mitocôndria produz energia. Então, a resposta aqui é a letra A. O complexo de Golgi ele armazena, empacota e secreta. O lisossomo ele faz a digestão intracelular. O ribossomo ele faz a síntese de proteína. E o vacúolo ele faz o armazenamento de água. E o vacúolo também tem enzimas que fazem a digestão. Mas quem libera energia é a mitocôndria, portanto, letra A. Quinta questão. Uma célula secretora apresenta, como organela mais desenvolvida, o retículo endoplasmático liso. Pode-se concluir que esta célula produz. O liso, ele produz o quê? Lipídio. Ele produz gordura. Então, se uma célula tem muito retículo endoplasmático liso, então ela vai produzir muito lipídio. Muito lipídio, portanto, a letra E. Um dos órgãos do corpo humano que tem muito retículo endoplasmático liso são as gônadas, o testículo e o ovário. Porque o testículo produz a testosterona e o ovário a progesterona e o estrógeno, que são lipídios. E quem vai produzir isso? Quem é que vai estar relacionado com essa produção? O retículo endoplasmático liso. Ok, meu aluno? Bacana, né? Muito obrigado. E esta foi a nossa videoaula sobre a introdução à citologia. Não perca a nossa próxima aula, que vai ser sobre a membrana plasmática. Muito obrigado.